Bom dia Renata, bom dia Raquel, bom dia Sidney, bom dia a cada ouvinte e a cada pessoa que está assistindo pelo Facebook também. Cada ciclo. Olha, esse tema, Raquel, me mexeu muito, assim, né? Eu fiquei muito pensativa, né? Como a gente, né, normalmente fica no final de dezembro, início de janeiro, buscando, né? O que a gente deixou de fazer, o que a gente quer fazer para frente, né? A gente faz meio que uma retrospectiva na nossa cabeça. E aí, buscando, né, a retrospectiva, hoje, assim, né? Eu penso que em tudo que a gente viveu, pandemia, um monte de problemas, tudo que a gente viveu, dificuldade financeira no mundo inteiro. Então, hoje a gente não consegue, né, ficar totalmente feliz pelo ano que passou, mas, assim, de modo pessoal, eu enxergo o meu ano de 2020 como positivo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha a gente aqui renovando o contrato, né, Raquel, com saúde. Então, por mais que, né, ao nosso lado e muito próximo a gente tenha tido alguns problemas, né, de saúde, Covid, né, desemprego, uma série de outras coisas, eu enxergo o meu saldo pessoal como positivo e tenho, assim, uma lista, muitos planos. Lógico que a nossa lista inicial é imensa, né, mas a gente precisa conter essa lista até para colocar desafios que a gente consiga
chegar lá, né? Então, assim, esse ano que passou e o próximo é um desafio, é uma virada. E, assim, eu particularmente estou muito otimista com o ano de 2021. Acho que grandes coisas Deus tem para fazer na minha vida, da minha família, do meu ministério, na igreja. E no mundo, essa vacina tem que chegar logo aqui também para a gente, né? Em nome de Jesus. Eu enxergo esse ano de 2021 com muita positividade e ele vai ser o ano. Em nome de Jesus. Que bom, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir a fala da Valéria, mas antes eu queria pontuar que, assim, estou dando a minha ótica, tá? Eu vou deixar a dona da bênção falar, que é a Valéria, mas o nosso pastor, no comecinho da pandemia, começou a falar, né? Eu vou sair melhor dessa. A gente tem que sair melhor dessa. E Valéria fez uma coisa na vida pessoal dela que me abençoou muito e abençoou muitas pessoas que com certeza estão no círculo dela, que ela criou uma hashtag, né? Eu vou sair melhor dessa. E começou... Meu Deus, entra lá no Capitalizando Sonhos e Semeando Desenvolvimento, lá no Facebook, no Instagram, você vai ver quanta coisa, quanto curso, quanta formação, quanta coisa a Valéria fez em 2020. Então, queria te pedir, Valéria, para você falar desse sentimento de fim de ano, mas falar também um pouquinho de como foi receber essa palavra, né? Porque a palavra foi lançada, né? E encarar essa hashtag, né? Eu vou sair melhor dessa. Eu creio que tudo que vem para a gente é do controle de Deus. Então, se é do controle de Deus, é para eu aprender alguma coisa. Então, eu tinha que aprender alguma coisa. Então, quando começou a pandemia, que começou isso, que o pastor falou isso, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa com esse tempo dentro de casa que eu vou ter, né? Eu estava testando o som também, aí eu fiquei meio desconexa, tá? Então, o que acontece? Eu estava testando o som da transmissão de todo mundo. Amém. Mas tá tudo bem. Aí, tá tudo bem. Então, o que acontece? Eu coloquei no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa com esse tempo, que seria o tempo de deslocamento, que eu não teria. E, ao mesmo tempo, eu tinha aquela noção de que se eu não tomasse cuidado, eu ia ficar soterrada de coisas para fazer. Então, eu foquei. Assim, o que eu posso fazer que eu posso melhorar? E aí eu comecei a fazer tudo aquilo que o pessoal não estava fazendo, os cursos que foram aparecendo, todos. Gente, tem mais de 244 horas de curso, mas é tudo gratuito, tá? Não tem curso pago ali. Então, eu peguei tudo que estava sendo anunciado de curso gratuito. E eu peguei basicamente da minha área, que é educação. Foi quando eu descobri que tinha a certificação da Microsoft para professores e corri atrás da certificação. E aí eu coloquei aquilo de alvo, porque eu estava outro dia, eu estava conversando com a Raquel. As pessoas do meu entorno, mas não tão próximos, disseram assim, você passou muito bem. Eu falei, passei nada, eu surtei também, igual todo mundo surtou. Entendeu? A diferença é que eu tinha um objetivo. Aquela coisa de fazer a rotina do dia, de determinar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, de planejar a rotina, isso ajuda muito. E assim, você não está cansada? Eu estou morta de cansaço. Se você não saiu de 2020 cansado, você não viveu 2020. Eu estava de folga. Entendeu? Porque não é possível você ter passado por 2020, mesmo que você não faça nada. Só aquela coisa de fecha, abre, fica dentro de casa, não fica dentro de casa, põe máscara, não põe máscara, põe vacina, lava a compra, não lava a compra, tem que lavar roupa, não lava a roupa, 250 milhões de meus sentimentos a todos que perderam alguém, entendeu? Assim, às vezes a gente abria os grupos, tinha pelo menos 2 ou 3 em cada grupo. Continua tendo isso. Às vezes eu fico meio assim de abrir grupo, porque eu já sei que pode ser que tenha uma notícia ali. Entendeu? O pai, o tio, o primo, o amigo, o colega, gente com comorbidade, gente sem comorbidade, criança, não criança. Se você passou por 2020, sinto muito, você estava dormindo 2020 inteiro, porque não teve como sair de 2020 cansado.
Não sabe. Entendeu? Mas teve como sair melhor, né, Valéria? Sim, e aí o que acontece? Eu investi esse tempo em me aprimorar na minha área. Então, eu fiz todos os cursos. A prefeitura liberou esse ano já, os cursos desse ano eu já fiz todos. Eita bênção. Você que está aí ouvindo a gente, #fala Deus. O que você está fazendo, né? E um ponto interessante que a Valéria trouxe, a Valéria não ficou sem trabalhar em 2020. Ela continuou trabalhando. Só que, pense você que está ouvindo a gente, pense nisso. Você trabalha a 1 hora da sua casa, por exemplo. E se você está de home office, você acabou de ganhar 2 horas, uma para ir, uma para voltar. Então, o que você vai fazer? Porque trabalhar vai ter que trabalhar, né? Você vai ter que cumprir sua carga horária. O que você vai fazer naquela hora que sobra? Né? O que você vai fazer para aquela hora de almoço? Como é que você vai se organizar? E eu acho essa sacada muito interessante, porque a ciência diz, né, que não é o que acontece, é como a gente interpreta o que acontece. Então, opa, tô dentro de casa, eu posso interpretar isso de várias formas. Isso é terrível, isso é bom, eu vou ficar mais com a família, eu vou ganhar tempo, ou eu não vou poder ver a rua. Pode vir uma série de pensamentos na cabeça da gente. O que a gente precisa entender? O que a palavra de Deus diz, né? Que a gente deve pensar coisas que fazem bem pra gente, que a gente deve trazer à memória coisas que dão esperança. Então, se uma situação tem pontos positivos e pontos negativos, eu vou pensar no quê? Vou pensar naquilo que me edifica, naquilo que me ajuda, né? Como é que eu posso fazer. E deixa eu só te falar uma coisa, mais do que isso, é você entender o que você tem controle e o que você não tem controle. Porque assim, você não tem controle do operacional da situação, você não tem controle de como as pessoas se comportam do lado de fora da sua casa, você não tem controle sobre o pensamento dos outros, você tem controle sobre você mesmo. Então, o que eu posso fazer em respeito a isso? Entendeu? E assim, eu nunca me lembrei tanto daquela frase assim, a respira e não pira. Sabe? Respira e não pira. Tem coisas... A história da vacina, por exemplo, né? A própria Renata falou, tem que vir, amém, em nome de Jesus, estamos orando pela vacina. Mas se a gente lê tudo que se fala sobre vacina, a gente enlouquece. Aqui em casa, a gente... E nem tô, porque tanta besteira que falam, tanta coisa, tanta... Aqui em casa nós tivemos um combinado, pessoal, chega de falar de vacina, a gente só ora pela vacina. Quando a vacina for liberada por um órgão oficial, a gente vai lá e vai tomar conforme o cronograma. Porque tudo é motivo para sofrer porque vai demorar, porque está no último. Meu filho caçula tem 17 anos. Aí ontem ele falou, mãe, tem uma comunidade na rede social, agora eu não me lembro se é no Facebook, mas ele falou que tem uma comunidade dizendo que é um grupo de extermínio dos jovens, porque quem tem menos de 18 anos não vai tomar a vacina. Olha isso. Então, as pessoas interpretam... né? E esse é um outro ponto interessante. Escolher da onde você vai obter informação. Exatamente. E assim, e avaliar que as pessoas elas não têm condições de ter informação toda, né? Ainda está sendo pesquisado, ainda está sendo criado, a gente ainda não sabe. Eu posso falar de vocês um testemunho pessoal. Em 2007, você que está ouvindo aí não vai ficar fazendo conta da idade das pessoas, tá? Em 2007, eu fiz uma formação que chama 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que mudou meu jeito de lidar com planejamento, com gestão do tempo. E ali eu aprendi a fazer planejamento anual. Uau! E eu comecei, né? Em outubro, você começa a ver o outro ano, e pá. E como que faz agora? Como que você planeja o ano? Você planeja... Eu planejo que eu vou passar o ano na presença do Senhor, amém. Isso eu tenho certeza. Porque se Ele me levar, eu vou estar com Ele do mesmo jeito, né? Então, isso aí tá garantido. Eu planejo que eu vou passar o ano na presença do Senhor, que eu vou estar com a minha família. O resto, gente, você vai estar empregado ou desempregado, se vai ser essa empresa, se vai ser outra empresa, se vai tomar vacina agora ou em julho, a gente não sabe, né? Então, já começando essa conversa boa sobre os preceitos bíblicos para um feliz ano novo, né? É entender que esse ano novo está chegando cheio de incertezas. Cheio de coisas que a gente não sabe como vai acontecer. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, se apegar àquilo que a gente tem certeza. A gente tem certeza que Jesus estará conosco, porque Ele disse,
no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso é uma certeza que a gente tem. Deixa eu dar uma pausinha aí. Bom dia para Ana Maria, que não é a Magalhães, porque a Magalhães está de viagem. Amém. Bom dia para Rita Silveira e bom dia para Vanessa Aquino. Muito bem, bom dia, queridas. Você já começa o primeiro Pense Nisso do ano com missão. Compartilhe o nosso vídeo, tá? Reaja ao nosso vídeo, dá o seu amei, seu coraçãozinho aí, compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas alcançarem o Pense Nisso, né? Essa live fica lá salva no Facebook, depois o nosso programa vai para o YouTube. Algumas pessoas podem estar assistindo agora e outras pessoas, né? A gente recebeu uma mensagem recentemente de uma pessoa do Rio Grande do Sul, falando, né, que tinha assistido o programa e que tinha sido muito abençoado. Então, querido, Deus fala para a gente, ide. Onde essa palavra vai chegar, não nos cabe saber, né? Nos cabe ir, nos cabe falar. Então, super bom dia, queridas que estão ouvindo, curte, compartilha. Mas, enfim, tem algumas questões, e eu até que propus esse tema lá, né, no nosso grupo do Pense Nisso, tem algumas questões práticas, assim, do Ano Novo, e eu estava vendo na página do pastor Antônio Júnior, ele fez uma coletânea, né, aqui para dar honra a quem tem honra, né? Ele fez uma coletânea aí super interessante de conselhos bíblicos para o Ano Novo. Eu conversei com a Valéria e com o nosso pastor, né? Eu falei, caramba, a gente podia falar sobre isso no Pense Nisso. E ele trouxe algumas questões que fazem a gente pensar, né? Não sei se foi ele que criou, se ele só compartilhou, mas eu fui lá na palavra, né? Ver os versículos e olhar o que estava associado. Eu falei, gente, que legal essa organização. Depois a gente compartilha lá na nossa página para você ter, né? Mas aí ele vai trazendo questões tipo 10 conselhos bíblicos, preceitos bíblicos para um ano novo. Não prometa que você não pode cumprir. Né? A primeira coisa que traz aqui, não prometo que você não pode cumprir. E aí vai falar de Mateus 5:37, né? Mas eu queria trazer uma questão de assim, não prometa para si mesmo, não vote, né? A palavra de Deus diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Deixa eu ver, você está entendendo? É aquelas famosas promessas de final de ano. Exatamente. E essas promessas, gente, se elas não forem feitas com uma boa base, elas são uma enorme fonte de frustração. Porque a pessoa escreve num papel lá, né, Renata? Por exemplo, no final do ano eu vou estar falando inglês. Tá bom, quanto custa isso? Qual é o nível de inglês da pessoa hoje? Que tempo ela vai ter para fazer? A pessoa não olha para isso. E aí eu costumo dizer nos meus trabalhos, né, para quem está chegando agora, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou coach, então ajudo pessoas a atingirem objetivos. Eu costumo dizer, a maior sacada de atingir um objetivo é separar o que é objetivo do que é fantasia. Né? Ai, nossa, imagina eu estar aqui sentada, de repente cair no meu colo uma passagem para Paris e uma mala de dinheiro também para eu poder comprar umas roupas e lá. Gente, isso na hora, sistema dopaminérgico, a gente fica motivado, feliz, sonhando, só que dura pouco. Né? Depois eu falo, ai, caramba, não estou em Paris, estou em Cascadura, que saco, né? E aí isso acaba dando muito mais frustração. Então, tem um momento de fantasiar, que é saudável, né? As amigas se juntam, ou você com você mesmo, né? É aquela coisa toda, mas na hora de prometer, de se comprometer, aprofunda mais um pouquinho, né? Vê o que você pode cumprir, vê o que está no seu alcance. Conta com o impossível de Deus, porque isso não vai faltar, em nome de Jesus. Né? Deus vai estar sempre lá para fazer o impossível, mas qual é o seu possível, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, não sei quem pega essa bola dessa coisa de promessa de ano novo, né? Vou emagrecer, vou falar inglês, aquela coisa toda. Vou pegar a bola que está no alto. Essa questão da promessa, né? Que até falei um pouquinho no início, a gente, né, normalmente tem uma lista de coisas que a gente quer, objetivos, né, de metas que a gente cria. E uma das coisas, aí indo logo para o segundo item lá da nossa listinha de o que fazer, né, tem o tempo, né? Priorize o seu tempo, valorize o seu tempo. E aí, dentro dessa lista, a gente não pode ignorar o tempo. O ano só tem 12 meses, né? O nosso dia 24, e muitas vezes a gente se propõe algo muito maior do que a gente consegue dar conta.
E aí, falando ainda de tempo, no meu ramo, né, eu sou síndica profissional, para quem não sabe, no meu ramo, ele funcionou completamente diferente da grande maioria das pessoas que ficaram de home office, né? No meu, como todo mundo está de home office, nos condomínios e nas residências, o que aconteceu? A superpopulação, né? Então, eu tive, assim, muito trabalho. Meu ano de 2020 foi assim, a Valéria estava falando de cansaço. Meu ano de 2020 foi um ano de muito trabalho, de muitas coisas novas, de adaptações, de leitura, diário oficial, o jurídico da empresa todo dia, diário oficial, aquele grupo, diário oficial, diário oficial. Então, assim, e as pessoas também, dentro de suas residências, a Valéria também estava falando, quem não surtou? Então, você imagina, né, numa população, vamos supor, num condomínio de 600 pessoas, a gente tem 600 unidades, a gente tem 2.500 pessoas, é uma mini cidade. Você imagina grande parte dessa população dentro de casa sem poder utilizar a área comum. Então, assim, foi um ano a gente teve que se reinventar, a gente passou, inclusive, né, o lado positivo, né, tudo também a gente tem que tentar tirar o lado positivo. Do lado positivo, pessoas clientes, né, que a gente chama, os condôminos, que a gente não conhecia, que a gente não tinha oportunidade, a gente descobriu tanta coisa legal, tanta gente bacana, a gente pôde ajudar. Para vocês terem uma noção, eu tive que conciliar professor que quer dar aula às 3 horas, a obra que quer continuar durante o dia, a criança aquele que está surtando que quer uma música muito alta para relaxar. Então, assim, foi um ano muito complicado, mas, assim, um ano desafiador, de muitas novidades, a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, e, né, coisas, por exemplo, que a gente não prestava tanto atenção, primeiros socorros, o que faz, o que não faz, orientar os funcionários. Então, assim, tá todo mundo junto, né? De repente, alguém tem um piripaque ali, não custa. Então, assim, o tempo, hoje, fazendo essa retrospectiva, o tempo é o nosso melhor amigo. O tempo pode ser o nosso pior inimigo. Então, assim, valorize o seu tempo. Uma coisa que eu tenho falado para mim, queria compartilhar com todo mundo, né? O seu tempo vale ouro, o seu tempo vale muito. Em empresas, né, a gente oferece contrato, às vezes, de homem-hora, né? A gente faz, dependendo do ramo, né? Quanto vale a sua hora, né? Cada homem-hora vale X, você vai somando no contrato, aquilo vira dinheiro. Então, assim, para Deus, principalmente, às vezes, né, eu tenho refletido muito, né, de organizar melhor o meu tempo, dividir e dedicar o tempo para quem e para aquilo que você gosta e para aquilo que você tem prioridade. Então, uma das coisas mais importantes da minha lista é o tempo. Esse ano de 2021 vai ser uma das coisas principais, vai ser o tempo, que vai fazer, né, vai me ajudar a criar uma base em Deus para que eu consiga atingir todos os outros. Então, fica a minha dica um dos primeiros itens aí que a gente quer falar e quer colaborar e quer contribuir, é o tempo, né? Uma outra coisa, rapidinho, só para encerrar minha fala, uma outra coisa também para quem, né, faz home office, um dia ou outro, eu até faço home office, me permito essa coisa, mas às vezes você em casa, você acaba ficando, né, naquela obrigação de descansar. Então, assim, não pode. Né? Eu falo muito com as crianças, com a aula online, enfim. O tempo, fica aí a dica para todo mundo pensar. Muito bom. Falando em tempo, é tempo de break. A gente vai para o intervalo muito, muito, muito rápido. Você que está aí com a gente no Facebook, continua online, que a gente fica por aqui. E a gente já volta com mais programa Pense Nisso. Não perca a hora. 8h30. Todos os sábados, de 12h a 1h, você tem um encontro Renata, pode atropelar a gente, tá? Porque senão a gente fala e não deixa você falar. Mas faça o seguinte. Já tá no esquema, né, Renata? Aqui você fica sabendo de tudo. Contemporânea, AM 990. Voltamos a apresentar o programa Pense Nisso. Apresentação: Raquel Castro.
Bom dia de novo. Bem-vindos de volta. Esse é o programa Pense Nisso, na sua parte 2. A gente acabou de voltar do break. Se você perdeu a primeira parte, depois vai lá no facebook.com/programa Pense Nisso. Olha o comecinho da live, porque Valéria e Renata aqui já trouxeram cada tesouro, cada reflexão, cada joia aí para a gente ter um 2021 aí excelente, né? Eu sou a presbítera Raquel Castro, se você chegou agora, a gente vai ficar junto até quase 9 horas. E no finalzinho do primeiro bloco, a Renata estava trazendo para a gente uma super reflexão sobre tempo, sobre priorizar o tempo. E eu já queria te convidar a separar um tempo para participar do Pense Nisso, né? Toda semana, 1 horinha, no sábado, 8 horas da manhã, você pode colocar o seu rádio no 990M, você pode ouvir pelo site da rádio, você pode baixar o aplicativo da rádio, você pode acompanhar a gente no Facebook, enfim, tem vários lugares onde você pode, e assim, meu convite é que você participe. Durante a semana tem um post lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, de qual vai ser o tema. Coloca a sua opinião, faz pergunta, coloca sugestão de tema, porque este é o programa da Igreja de Nova Vida Ministério de Deus. Se a gente, quando escuta um programa na rádio, a gente tem que acompanhar a programação da rádio, esse programa aqui é você que faz. Não é você que é da INV de Deus, ou você que acompanha a gente nas redes, você pode sugerir, você pode propor, né? E a gente vai, com o maior carinho, aí buscar, pesquisar e trazer os temas aí que vai edificar a nossa vida e a vida de vocês. O nosso objetivo aqui é pensar sobre os desafios do dia a dia à luz da palavra de Deus. Porque quem pensa à luz da palavra de Deus não erra. Quem pensa à luz da palavra de Deus é abençoado e abençoa outras pessoas. Então, de verdade, ore por nós, ore pelo nosso propósito, que esse é o nosso propósito. Aliás, podíamos botar um desafio esse ano, pelo menos um tema por mês ser sugestão de quem assiste, né? Então, segue desafio, muito bom. Anota essa aí, Valéria, para a gente não perder. Porque essa participação é muito interessante, queridos, porque Deus fala conosco, todos os temas que a gente traz, né? Deus colocou no nosso coração. Às vezes é engraçado, porque vem duas pessoas do time com o mesmo tema ao mesmo tempo. A gente podia falar disso, porque Deus que fala com um, fala com o outro também, né? Mas a gente crê que Deus fala com você também, Deus fala com todos nós, então nos abençoe, traga a sua ideia de tema. Antes da gente começar essa fala no segundo bloco, eu queria compartilhar com você que está ouvindo a gente, que talvez não seja da INV de Deus, que a INV de Deus, desde o ano 2000, se eu não estou enganada, né? Desde o ano 2000, a cada ano, de 99 para 2000, foi a primeira profecia, né? Então, a cada ano, o nosso pastor recebe uma profecia e compartilha com a igreja, que é a palavra de Deus para reger o nosso próximo ano. Lá no final de 2020, nós recebemos a profecia 2021, que é força, trabalho e fé. O que quer dizer isso, né? Que a gente ganha um cartão bonito, tá? Se você entrar lá no nosso Facebook, você vai ver o cartão da profecia. Só que o cartão não tem poder, a palavra sozinha da profecia também não, né? O que a profecia faz na nossa vida é todo o estudo, todo o foco, toda a fé e toda a palavra que a gente ouve e pratica em relação a esses preceitos, no caso, força, trabalho e fé. Eu queria ler a palavra do Senhor com vocês rapidamente, poucos versículos. Se você pode abrir a Bíblia, acompanhe, é bênção. Se não, eu vou ler para vocês. Eu estou num aplicativo aqui, então a minha versão pode ser um pouquinho diferente de vocês, muda umas palavrinhas, mas o sentido é estritamente o mesmo, tá? Ageu, capítulo 2. Um livro tão pequenininho e tão grande, né? Então, Ageu, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 3, e aqui só para contextualizar vocês, né? Quando se está falando aqui de glória, né? Primeira glória, a gente está falando do primeiro templo do Senhor e da glória da segunda casa. E eu queria convidar vocês, como o nosso pastor nos convidou, a pensar, né? Talvez você tivesse uma vida antes da pandemia que hoje você não tem mais, porque você perdeu uma pessoa, porque você perdeu um emprego, porque você perdeu alguma coisa. Então, você pode ficar saudoso pensando como era, né? Como era a minha vida antes da pandemia. E aí eu quero te contar um pouquinho, não do que eu penso, mas do que está na palavra de Deus, sobre o que será feito, sobre como será essa segunda casa, né? Então, quem há entre vós, está no versículo 3 do capítulo 2 de Ageu. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na primeira glória?
Em que estado vedes agora? Não é como nada em vossos olhos? Quer dizer, eu posso ficar pensando como era a minha vida, como a minha vida está hoje, parece que eu não tenho mais nada, né? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, lá no versículo 6. Ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. No versículo 7, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu vou lá para o versículo 9. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você agora está com seu coração doendo, está pensando em alguma coisa que você perdeu, em alguma pessoa que você perdeu, né? Pense que o nosso Deus é Deus que faz tudo novo, né? Que é capaz, em cima de um cenário de destruição, naquilo que ninguém fala, esquece, como diz, né, a garotada, perdeu, não tem mais jeito, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, quando a gente pensar agora em preceitos para o feliz ano novo, em preceitos para 2021, que eu não sei o que aconteceu com você em 2020, eu sei o que aconteceu comigo, eu tive muitas perdas, tive muitos livramentos, a minha casa inteira adoeceu, né? E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, nós estamos de pé, mas, enfim, a gente sabe que foi difícil, ninguém aqui está diminuindo o sofrimento de ninguém, mas a gente sabe que o nosso Deus é o Deus de fazer a glória da segunda casa, amém? Amém. Amém. E aí, queridas, a Renata trouxe a questão, né? 2021 vai focar no tempo. Valéria, você teria algum foco específico? Tem alguma coisa que você está pensando no seu coração? Algum planejamento aí? É interessante que a Renata falou, porque Deus tem me falado em relação ao tempo, sim. Entendeu? Tem entrado muito no meu coração aquele versículo que diz assim: remi o tempo, porque os dias são maus. Então, o que é remir? Remir foi o que Jesus fez por nós, né? Ele nos remiu, ele nos comprou, ele pagou a nossa dívida. Então, isso tem falado muito no meu coração. Outra coisa que sempre fala no meu coração é moderação, né? Então, ser moderado, ser cuidadoso. O que a profecia de 2020 foi metanoia. Metanoia é mudança total de pensamento. Então, quais as mudanças que a gente teve em 2020? Passou a valorizar mais a casa, passou a valorizar as pessoas que estão perto, né? Começou a se ter uma maior importância com quem está perto. Começou a se perder um pouco o valor, a roupa de sair, o carro perdeu um pouco o valor, a casa passou a ter muito valor, as pessoas começaram a fazer muitas reformas na sua casa. Então, isso tudo é bom, mas a gente tem que lembrar que tem que ter moderação também, né? Senão a gente vai começar a se endividar todinho para deixar a casa daquele jeito que a gente quer, e depois as coisas mudam e não era bem, já não é mais aquela história. Eu acho que essa questão da gente planejar, mas entender que esse planejamento não tem que ser estático, ou seja, ele vai acontecer exatamente do jeito que eu disse, ter esse espaço para flexibilidade. Eu acho que são dois momentos muito interessantes. A gente tem que ter a moderação, porque a gente viu notícia de tudo quanto é lado, continua vendo notícia de tudo quanto é lado, tem que saber muito bem escolher as fontes da notícia, né? E o cuidado consigo mesmo, porque se você tiver com o corpo mais forte, você talvez passe melhor pela situação. O cuidado com a sua casa, nunca se valorizou tanto a limpeza da casa, né? O cuidado com a sua casa, o cuidado com a sua família, o cuidado com a sua alimentação. Então, eu acho que tempo, moderação e cuidado são 3 palavras, 3 fatores
que a gente tem para esse ano, né? Até assim, cuidado, um grande problema do home office é que as pessoas não determinavam, né? Hora de entrar, hora de sair, hora de almoço. Então você tem que pôr limites, sim, porque senão você vira escravo. Fala, Renata. Estou pensando que você deu 3 dicas aí, eu acrescentaria ainda com o lado emocional, né? Opa! Cuidado com o lado emocional, principalmente nesse momento de confinamento, esse momento de home office, às vezes solidão, às vezes de aglomeração dentro de casa. Então, essa parte do emocional também, acho que somaria aí com a sua lista, né, e com a minha também, para dar assim, né, uma visão assim, mais ampla para que as pessoas parem para pensar um pouco. E o postzinho que a Raquel já falou que vai compartilhar, das dicas, né, de um pastor que ela colheu, assim, gente, são dicas assim, valiosíssimas. Tem uma delas que o controle das palavras, das suas palavras. E eu acrescentaria nesse item o controle das suas palavras e das palavras que trazem impacto para a sua vida, né? Então, nesse momento aí da aglomeração dentro de casa ou da solidão dentro de casa, né? O que chega até a gente das mídias, das pessoas também, as pessoas estão muito descontroladas, né? De certa forma, isso tudo mexeu muito com o emocional de todo mundo, né? E primeiro acho que a gente tem que ter uma base boa, né, com essas coisas, cuidar da saúde, como a Valéria falou, né, estar mais preparada da casa e do emocional, cuidar da nossa casa pessoal, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que são muitos, né? Principalmente nesse primeiro momento, a gente enxerga o ano todo com um monte de planos, e se a gente não estiver emocionalmente estruturada, né, com a alma, né, em Deus, com o coração voltado para o que é bom, quando você profere palavras boas, aquilo volta para você, aquilo traz, né, uma fé, a nossa profecia desse ano, né, que dentro dela tem trabalho, tem força, tem fé. Então, que a fé esteja, assim, né, junto com o seu emocional bem estruturado, né, que Deus faça a boa obra, o Espírito Santo, e que a gente se permita isso, né? Então, essa parte emocional é muito importante, e eu queria muito valorizar isso hoje, nesse dia, para a gente pensar junto. É fundamental, né? E eu queria fazer uma ponte aí, se deixar, eu fico só ouvindo vocês, porque vocês estão inspirados por Deus, maravilhosas, né? Mas eu queria fazer uma ponte aí sobre essa questão, né? A questão da gestão do tempo, de usar bem o tempo, com a questão do condicionamento emocional, do bem-estar emocional. Se tem uma coisa fácil de roubarem da gente, é o nosso tempo. É muito fácil roubarem o seu tempo. Roubarem o seu tempo com uma conversa à toa, como a palavra de Deus diz, com as más conversações, né? Roubarem o seu tempo com fofoca, roubarem o seu tempo com coisas que não edificam. E é muito, muito fácil roubarem o nosso condicionamento emocional. Aí você vai dizer assim, presbítero, você tá doida? Como é que a pessoa vai entrar na minha cabeça, vai, né, ou vai entrar no meu coração e vai roubar? Eu vou te contar agora, para tudo que você vai ouvir agora, como é que essa pessoa vai roubar o seu condicionamento emocional. O que a gente pensa é produto do que a gente vê, do que a gente lê e do que a gente ouve. E aí, se você presta o seu ouvido para pessoas que não dizem coisas que edificam, acabou. Você acabou de pegar o seu condicionamento emocional, botar numa caixinha e entregar para essa pessoa. Né? Entra aqui no meu coração e faz a bagunça que você quiser. Né? E aí a gente vai falar assim, o inimigo está furioso. Já ouviram isso? Com certeza, né? O inimigo está furioso, está atacando a minha vida. Faz conta que não tem ninguém aqui, tá? Só nós aqui, eu e você que está ouvindo aí em casa, né? É o inimigo ou é você que está prestando seu ouvido para quem não tem o que te acrescentar, gente? A pessoa vai ouvir conselho de casamento para gente que não tem o que falar sobre casamento, conselho de maternidade, conselho de carreira, conselho, né? A sabedoria está na multidão de conselheiros, mas conselheiros que podem aconselhar. E nós temos uma dádiva, uma coisa maravilhosa, porque Deus fala conosco. A gente pode, né, orar e falar assim, Senhor, me mostra. E Senhor, mostra. Se a gente pode fazer uma vigília, pense nisso, sobre como Deus mostrou coisas para cada um, só de nós 3 que estamos aqui, mais o Sidney que está lá na rádio. A gente, Deus mostra no versículo, Deus faz chegar um vídeo para você, faz uma pessoa falar, faz o pneu do seu carro furar, faz... Nossa, mãe, Deus tem
Às vezes, né, Raquel? Fecha uma porta, às vezes... Fecha uma porta, gente. Olha, aproveitando, né? É tão engraçado. Ontem eu recebi uma resposta negativa profissional, né, de uma coisa que eu estava disputando, e depois na hora eu fiquei chateada. Eu sou gente, vocês estão vendo daí de onde vocês estão vendo, sou gente, né? Fiquei chateada, falei assim, caramba. Depois eu comecei a pensar naquilo, e eu comecei a ter uma paz, e eu comecei a falar assim, meu Deus, como é maravilhoso. Hoje é dia 9, ontem foi dia 8, né? Dia 8 de janeiro, eu já saber que isso não vai dar em nada, e eu tenho um ano inteiro para fazer diferente. E, de repente, eu que estava tão chateada, eu falei, nossa, mãe, como eu estou feliz, glória a Deus, gratidão, né? Porque você tem a oportunidade de pensar de novo naquilo. Então, assim, cuidado com os ladrões, cuidado com aquele que rouba o seu tempo, tira o seu foco, cuidado com aquele que rouba a sua paz, né? Porque a gente não pode ignorar que existe o inimigo das nossas almas e as artimanhas deles estão por aí, mas muitas vezes é pura semeadura. Eu fico conversando com pessoas, sabe? A gente tem que amar todo mundo. Eu gosto muito de uma pastora, né, dando honra, a pastora Camila Barros, que ela fala, né? A gente tem que amar todo mundo. Gostar é afinidade, botar dentro da sua casa, ficar uma hora no telefone. Se você está orando pela pessoa, amém, mas escutando a pessoa falar dos outros, gente... Né? Hashtag a sua cabeça não é uma lixeira. Então, não assiste programa que só tem má notícia, não conversa com gente que só fala, né, coisa ruim, principalmente se você está sensível, né? Você está num momento, eu passei por um momento em casa, todo mundo doente, aquela coisa toda, com Covid, e aí se a gente liga a televisão, imagina, morreu um, morreu outro, morreu um que tinha a idade de um, morreu um que tinha a idade, a gente enlouquece. Então, desliga. Não, vamos ver a pregação, vamos conversar, não vamos ver nada, vamos fazer o que a gente pode. Esse é um grande convite, porque eu vou pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Ele vai me dar condições de obter sabedoria. E a sabedoria está muito nas conversas. Então, escolha as conversas. Escolha conversar com a gente aqui todo sábado, não pense nisso. Escolha participar lá da página, né? Escolha estar na tua igreja. Não sei se você é do Ministério de Deus, se você é de outro ministério. Talvez você não tenha uma igreja. Você está ouvindo ou vendo a gente e não tem um lar espiritual. E aí eu digo para você, uma igreja é feita de pessoas, tem um monte de pessoas juntas. Por isso, tem um monte de problema. Quando alguém fica falando na internet, tinha um fofoqueiro na igreja, é possível que tivesse mesmo. Teve uma confusão. É possível que tem gente lá, mas na igreja existe uma unção da congregação. Então, não perca aquilo que tem de muito bom, porque talvez alguma pessoa esteja fazendo coisa errada. Procura uma igreja, procura Jesus acima de tudo, porque 2021 vai ser cheio de oportunidades. Renata começou falando isso, né? Os especialistas, gente, se você pegar o estudo da revista Exame, da consultoria Deloitte, do Fórum Econômico Mundial, está dizendo, a gente não sabe quando a economia vai abrir, mas quando abrir, segura, porque vai ter oportunidade para todo lado. Que você, então, até lá se prepare, que você esteja inteiro, que você esteja saudável, que você esteja cheio de Deus, que você esteja procurando preceitos bíblicos para a sua vida, né? Porque a Bíblia é manual de vida e prática, né? E eu tenho... A Valéria aí é muito mais versada do que eu na área da neurociência, né? Eu sou uma aprendiz júnior, né? Valéria é muito mais avançada aí, e a gente às vezes ri muito juntos, porque vem uma descoberta que o amor é uma emoção que é capaz de sobrepujar qualquer dificuldade. A gente fala, gente, já não estava na Bíblia que o amor lança fora todo medo. Esse pessoal não sabia disso ainda, né? E a gente... Pois é, uma coisa... É lindo isso, gente. Por quê? Porque o Espírito Santo é que revela. Se você sabe, se você já tem isso no coração, não é só porque está escrito na Bíblia, porque a Bíblia está aí há milhares de anos para qualquer um ler. Está cheio de ateu que sabe a Bíblia inteira. Não é ler, é ter a revelação. E aí é tão gostoso, né? Quando a gente vê e fala assim, caramba, a hashtag eu já sabia, papai já tinha me contado. Aliás, deixa eu botar um rapidinho, porque faltam só 4 minutos. Uhum. Augusto Silva de Castro mandou bom dia, bancada abençoada, e botou hashtag cancelar notícias ruins.
Muito bem, muito bem. Esse Augusto Silva de Castro é do coração, ó. Um beijo, querido. Queridas, faltam 4 minutos, foi uma bênção, quero demais agradecer vocês aqui, né? E você que está aí com a gente no Facebook, você que está assistindo esse vídeo depois, eu não sei, né? Deus sabe até onde essa palavra vai chegar. E queria passar para vocês as considerações finais. Renata, fala um pouquinho para a gente aí nesse minuto final aí da sua mensagem para 2021. Só para injetar assim, um pouquinho mais de ânimo, né, para todo mundo em relação ao ano de 2021. Como eu já falei, eu sou síndica profissional e dentre os meus clientes eu tenho uma galeria, que é uma galeria muito conceituada no Rio, fica na Zona Sul, e eu já tenho ouvido depoimentos dos lojistas muito positivos de aquisições que eles fizeram, da economia ali já aquecida nesse momento. Então, assim, logo nos primeiros dias de janeiro, eu tive a oportunidade essa semana de estar com alguns, e, assim, são depoimentos bem legais. A gente passou por momentos bem difíceis lá, fechado, né, 0 vendas, mas eles se reinventaram também, e acho que eu queria injetar um pouquinho esse ânimo aí de desejar para todo mundo assim um 2021 excelente, de bons negócios, de que a gente seja cheio também do amor de Deus, porque o amor, como a Valéria estava falando, é uma das bases, né, mais importantes da Bíblia, e é através dele que a gente, né, consegue permear o coração do outro, coisas boas. É isso. Um ano de 2020 excelente para todo mundo, com a graça de Deus. Amém, amém. Valéria, sua fala. Um bom dia a todos, fiquem na paz. Lembre-se que Deus usa o que você tem no momento que você tem. Então, não fique esperando acontecer, usa o que você tem. A Vanessa Aquino mandou benção pura para a gente. Tenham um ótimo dia e fiquem com Deus. Amém, queridos, muito bom. Nós agradecemos a Deus por mais esse programa Pense Nisso. Eu quero te lembrar mais uma vez que esse programa é da Igreja de Nova Vida Ministério de Deus. A gente está na nossa sede em Cascadura, Rua Sidônio Paz 176, Rua dos Bancos. Amanhã tem culto às 9 e às 19 horas. Se você precisa levar seu pequeno, nós temos escola infantil às 9 horas da manhã e berçário, tá? Então, se você não tem um lar espiritual, esteja com a gente. E se você mora longe de Cascadura, entra no nosso site, né, invdedeus.com.br, que você vai ver todas as igrejas do ministério, todos os endereços, todos os pastores e tudo de bom que acontece lá, que aquela igreja é bênção de Deus na nossa vida. Amém? Muito obrigada, queridas. Um bom dia, um bom final de semana, um super 2021. Obrigada, Sidney, Rádio Contemporânea, como sempre, aí nos apoiando. E digo para vocês, pense nisso, porque isso é de Deus. Amém. Amém.